Há um Kruger atormentando Vladimir Putin e o Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia. Não se trata da mais recente versão de Freddy Krueger, o temido vilão da franquia A Hora do Pesadelo. Apesar de não ser uma luva de facas, pode cortar tão fundo quanto os ataques russos. O Kruger 100 e o novo Kruger 100 XR são parte de um inovador sistema antidrone sueco, criado para superar os desafios de acessibilidade e escalabilidade na guerra contra drones. Ao resolver a equação, eles podem mudar as chances nos campos de batalha do leste da Ucrânia a favor do país. Fechar as brechas nas defesas antidrone da Europa. Vamos analisar o sistema Kruger e seu impacto na batalha entre drones e sistemas antidrones na Ucrânia e em outros lugares. O Kruger 100 é um interceptador de drones leve e movido a bateria, voltado para usos militares e civis. Ele foi apresentado no final de março de 2025 pela startup sueca Defesa Aérea Nórdica. Os drones na Ucrânia são classificados em 5 grupos conforme tamanho, peso, alcance e funções. Os drones do tipo Grupo 1 são os menores, pesando menos de 9 quilos com uma altitude de até 365 metros e uma velocidade abaixo de 100 nós, ou 185 km por hora. Drones pequenos e portáteis são usados por pequenas unidades para reconhecimento e vigilância de curto alcance, pois seu tamanho e baixo ruído dificultam a detecção. Os drones do tipo Grupo 2 são o próximo tipo menor. Eles pesam entre 9,5 e 25 quilos e têm uma altitude de até 1.067 metros e uma velocidade de até 250 nós ou 462 km por hora. Esses drones táticos de médio alcance têm mais autonomia e carga útil que os do Grupo 1. Eles atuam como drones kamikaze, vigilância próxima a bases militares ou áreas urbanas, e são usados em patrulhas de fronteira e monitoramento de batalhas. Drones do Grupo 3 são bem mais pesados que os dos Grupos 1 e 2, chegando a 600 quilos. Apesar das velocidades máximas parecidas, até 250 nós, eles atuam em altitudes bem maiores, chegando a 18.000 pés. Seu tamanho maior significa que eles podem carregar sensores e armas mais pesados. Por isso, são usados em batalhões ou brigadas, não só por unidades individuais. Nesse cenário, o Kruger 100 e o Kruger 100 XR foram criados como solução para combater drones do Grupo 1-3. Também existem mais 2 categorias para drones maiores, Grupo 4 e 5, diferenciados principalmente pelas altitudes em que operam. Ambos pesam mais de 600 quilos e operam em velocidades maiores. Drones do Grupo 4 voam até 18.000 pés, enquanto os do Grupo 5 operam acima disso. Os drones do tipo Grupo 4, que voam mais baixo, incluem o Enki-1 Predador dos Estados Unidos da América. Ele geralmente usa apoio de pista, leva sensores avançados ou armas e integra-se a sistemas de comando maiores. Os drones do Grupo 5, como o RQ-4 Falcão Global dos Estados Unidos da América MQ-4C Tritão e RQ-180, operam em alta altitude, oferecendo vigilância estratégica e alcance global. Por operarem em altas altitudes, podem atuar em espaço aéreo controlado, fornecer vigilância persistente e apoiar a inteligência nacional. Kruger também mira o problemático drone de reconhecimento Orlan-10 e o Geran, ambos russos e similares à munição iraniana, Shahed-136. O Orlan-10 é um dos principais drones de reconhecimento da Rússia, usado para reconhecimento tático, correção de artilharia e guerra eletrônica. Com cerca de 18 quilos e altitude de até 5.000 metros, ele fica entre os drones dos grupos 2 e 3. Os bombardeios russos na linha de frente são possíveis principalmente pela presença desses drones. Segundo o Chief Executive Officer da NAD, Carl Rossander, os drones mais perigosos no campo de batalha não são os First Person View que lançam bombas, mas os que transmitem coordenadas de sistema de posicionamento global para ataques de artilharia. Precisamos de maneiras rápidas e acessíveis para neutralizá-los. O Geran-2 é a principal arma dos ataques noturnos de longa distância da Rússia na Ucrânia. Tecnicamente, é uma munição vagante, frequentemente chamada de míssil de cruzeiro pelo ataque unidirecional, em vez de drone. No entanto,
Ele se encaixa perfeitamente nos parâmetros de um drone do tipo Grupo 3, devido ao seu peso de até 200 quilos e altitude de cruzeiro de 60 a 4.000 metros. Na Ucrânia, a maioria dos drones guiados por sistema de posicionamento global e controlados por fibra óptica First Person View, usados por Ucrânia e Rússia, pertence ao Grupo 1. Apesar de seu alto impacto tático, eles raramente pesam mais de 9 quilos, sendo que a maioria pesa uma fração disso, mesmo incluindo uma carga útil de 4,5 quilos. Eles também quase sempre operam abaixo de 365 metros de altitude e a velocidades inferiores a 185 km por hora. As versões russas com fibra óptica, como Kinis, Vandal e Ovgorodsky, alcançam de 19 a 145 km, superando os drones padrão do Grupo 1. Como peso e altitude estão na especificação do grupo, são considerados um subconjunto especial desse grupo, não sendo atribuídos a uma categoria superior. Os drones First Person View da Ucrânia, há muito tempo, são uma grande dor de cabeça para os russos na linha de frente. Por exemplo, estima-se que cerca de 2/3 das 3.000 a 4.000 perdas de tanques da Rússia durante a guerra foram causadas por esses pequenos e baratos drones First Person View. Por sua maior capacidade industrial e laços próximos com a China, a Rússia tem alcançado a Ucrânia na produção de drones First Person View padrão. Ela também se destaca por ter pioneirado drones de fibra óptica. Essa diferença tende a aumentar, já que a China enviou 528 mil quilômetros de cabos para a Rússia em agosto, enquanto a Ucrânia recebeu apenas 116 quilômetros, uma disparidade de 4.556 para 1. A proliferação desses drones virou um grande problema para a Ucrânia, pois não podem ser abatidos. Utilizando sistemas padrão de guerra eletrônica, que bloqueiam sinais de controle e guiamento de drones First Person View. Em breve veremos que o sistema Kruger traz uma solução revolucionária. A Ucrânia tem uma rede eficaz e variada de defesas anti-drones multilayer, derrubando regularmente 90% ou mais dos enxames Geran da Rússia. Essas soluções costumam ser insustentáveis economicamente, uma das principais questões tratadas pelo sistema Kruger. Drones First Person View tradicionais e de fibra óptica variam de algumas centenas a milhares de dólares. Como a Rússia descobriu, é completamente insustentável perder tanques de milhões de dólares, veículos blindados, sistemas de defesa aérea e similares para armas que custam uma pequena fração desse valor. No entanto, o contrário também é verdadeiro. Rapidamente se torna insustentável derrubar drones baratos com armas anti-drone, que custam ordens de grandeza a mais e levam muito mais tempo para serem fabricadas do que os drones atacantes. Os drones Geran são estimados em custar entre 10 mil e 30 mil dólares cada, mesmo com 9 em 10 abatidos nos ataques noturnos russos. Um Geran atingindo um transformador, armazenamento de gás ou refinaria ucraniana pode causar prejuízo de milhões à Ucrânia. Todos os AN-10 custam entre 87 mil dólares americanos e dólares americanos 120 mil cada. Os avançados sistemas de defesa aérea ocidentais, como Patriot, Vampire e Infrared Imaging System Tail Thrust Vector Controlled, têm sido eficazes para abater alvos na Ucrânia. Os Gerans, apelidados de cortadores de grama voadores na Ucrânia, são relativamente lentos. No entanto, há apenas um número limitado desses sistemas e dos mísseis interceptores usados por eles disponíveis, e eles custam uma pequena fortuna em comparação ao custo dos drones que estão abatendo. O 450 mil dólares e o míssil Patriot PAC-3, 3,7 milhões. Um míssil Stinger portátil custa cerca de 480 mil dólares. Ainda assim, são baratos perto dos 127 milhões de dólares de um míssil interceptador TED, o melhor sistema do mundo hoje. Mesmo assim, não é viável usar esses sistemas contra enxames contínuos de 100 a 500 Gerans todas as noites. Atualmente, apenas cerca de 500 mísseis PAC-3 são produzidos anualmente, embora o fabricante Lockheed Martin pretenda aumentar esse número para cerca de 2.000 mísseis por ano, devido à crescente demanda. As taxas de produção dos Infrared Imaging System Tail Thrust Vector Controlled e Vampire não são claras, mas estima-se serem de centenas de mísseis anuais. A Rússia aumentou a produção de Gerans para cerca de 6 mil por mês, reduzindo o custo médio por unidade de 20 mil dólares americanos para cerca de 70 mil dólares americanos.
Ela fabrica cerca de 100 Orlan 10 e entre 50 mil e 170 mil drones First Person View e de fibra óptica por mês. A Ucrânia gastaria rapidamente seus caros mísseis interceptadores ocidentais, e mesmo abatendo todos os drones inimigos, eles provavelmente continuariam surgindo. Essas soluções de alto nível funcionam, mas não são sustentáveis. Como afirma o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, é inaceitável abater drones de $1.000 ou $2.000 com mísseis que custam até $1 milhão. É por isso que na Ucrânia e em outros lugares, o foco mudou para sistemas anti-drone. São mais baratos, fáceis de produzir em massa e menos dependentes da China para componentes. O Kruger 100 e o 100XR atendem perfeitamente a esses três quesitos. A versão original 100 é um mini-míssil barato que usa força cinética para derrubar drones, sem explosão. Ele utiliza sensores infravermelhos para rastrear e derrubar drones hostis em alta velocidade, sendo mais seguro em áreas civis do que projéteis explosivos. A versão XR possui maior alcance, buscador térmico, ogiva e mais tempo no ar. Mas ela é baseada nos mesmos princípios e oferece os mesmos benefícios básicos da original. O primeiro desses benefícios é o custo. Com um preço previsto de menos de $5 mil por míssil, o Kruger inverte a equação econômica de derrubar Guerins e Orlan 10. É possível fabricar uma ou duas dúzias desses mini-mísseis pelo preço de um único Geran, ou Orlan 10. Mesmo nesse preço, ainda não competem com drones First Person View russos, que custam de $30 mil a $650. Os drones russos de fibra óptica custam entre $1.000 e $2.000 cada, devido ao alto custo do cabo de fibra óptica e dos carretéis, que desenrolam o cabo durante o voo do drone. Mesmo assim, $5 mil é muito mais barato que $450 mil por um míssil Vampire. Se derrubar o drone e evitar que um tanque milionário seja atingido, compensa muito. Ao contrário dos mísseis interceptadores, a NAD começará em breve a produzi-los em massa. O custo relativamente baixo dos mini-mísseis e a capacidade de aumentar rapidamente a produção deles se devem em grande parte às características de design únicas do Kruger 100. Os interceptadores tradicionais dependem fortemente de hardware, como sensores a bordo, câmeras e sistemas de propulsão, como motores movidos a combustível, que são pesados e podem ser caros. Além disso, muitos dos componentes são fabricados principalmente na China, que está se tornando cada vez mais hostil em relação ao fornecimento desses componentes para uso militar ou duplo para o Ocidente, especialmente a Ucrânia. Kruger usa propulsão pulsada e controle de voo por software para rastrear e interceptar alvos. Ao contrário dos motores a jato tradicionais, o sistema de propulsão do Kruger é totalmente elétrico, alimentado por bateria e acionado por uma hélice montada na parte traseira. Essa configuração possibilita modulação precisa de potência, com rajadas curtas e intensas que imitam a propulsão por pulsos, mantendo o design simples e leve. O motor a bateria permite ao interceptador atingir mais de 270 km/h em versões civis, com velocidades maiores nas militares. Essa arquitetura de propulsão elétrica reduz drasticamente as necessidades de manutenção e os custos de produção, tornando o Kruger ideal para implantação rápida e em larga escala contra ameaças de drones, enquanto mantém alta manobrabilidade e capacidade de resposta graças ao seu sistema de controle baseado em software. O sistema Kruger é acessível, escalável e relativamente à prova da China, graças à sua arquitetura centrada em software, que elimina muito do hardware tradicional. Em vez de componentes mecânicos caros que precisam de reparos, upgrades ou substituição regularmente, o sistema emprega algoritmos avançados de controle de aeronaves que guiam o interceptador por meio de aerodinâmica controlada. A versão 100 possui rastreamento infravermelho que opera 24/7 dias por semana, em qualquer clima, inclusive à noite e por nuvens. Como já dito, o novo XR também tem buscador térmico. Além disso, o sistema é modular, o que significa que pode ser adaptado para cargas úteis específicas de cada missão e configurações de lançadores adequadas ao ambiente operacional específico. Imagens conceituais apresentadas pela NAD mostram que os mísseis podem ser lançados de várias formas: de um canhão portátil, de um dispositivo semelhante a um rifle, de caixas de lançamento que contêm projéteis ou até mesmo de sistemas montados em veículos.
Essa flexibilidade deve agradar as forças ucranianas na linha de frente e na retaguarda, protegendo a infraestrutura dos enxames de Geran. Em vez de uma bolha com sensores e mísseis avançados, eles usarão milhares de pequenos interceptadores inteligentes, que podem ser implementados em larga escala em um setor e atualizados por software à noite. A lógica de orientação, discriminação de alvos e interceptação está em códigos atualizáveis remotamente, não em máquinas. Isso faz do Kruger mais adaptável e robusto que muitos de seus caros colegas anti-drone. A guerra na Ucrânia, há muito tempo, é um jogo de gato e rato, já que cada lado introduz novas contramedidas contra as armas inimigas e contramedidas contra essas contramedidas à medida que a guerra evolui. Com o Kruger, não é necessário retirar o sistema de serviço para atualizá-lo. Sempre que surge nova contramedida, drone russo muda o comportamento ou precisa de novo perfil de engajamento. O sistema pode ser atualizado remotamente e continuamente, com menos esforço, custo e risco. Essa abordagem de software reduz bastante a dependência da China na produção do Kruger. A postura cada vez mais rígida da China em relação ao fornecimento de componentes de drones e cabos de fibra óptica para a Ucrânia, assim como o controle rigoroso sobre o fornecimento de minerais de terras raras, cruciais para a indústria de defesa de alta tecnologia dos Estados Unidos, destaca o quão vulneráveis as cadeias de suprimentos militares ocidentais são devido à dependência excessiva de produtos chineses. A NAD está cautelosa com a dependência da China e dos Estados Unidos da América, e por isso busca criar uma cadeia de suprimentos europeia. Segundo o analista militar Wes O'Donnell, eles evitam componentes chineses, buscam peças no Sudeste Asiático e fornecedores europeus para itens sensíveis. Isso é importante politicamente e para resistir a embargos e sanções. Ninguém quer expandir a produção e descobrir que um fornecedor enfrenta uma crise diplomática. Ainda não se conhecem muitas especificações do Kruger 100 e 100XR. Segundo a NAD, o sistema alcança até 13 mil pés de altitude, similar ao cruzeiro de um Garan e bem superior aos drones First Person View e de fibra óptica da Rússia. A versão civil pode chegar a 270 km, sendo mais rápida que o Garandoaz da Rússia. Todos os drones Antenns, First Person View e de fibra óptica, incluindo versões militares usadas na Ucrânia, atingem velocidades superiores. Os mísseis, com 75 a 12 polegadas de comprimento, são chamados mini-mísseis. Também são usados na Ucrânia. Pelos relatos, quem está sendo usada é a versão XR com ogiva, não a 100% cinética. O sistema foi criado focando a proteção da infraestrutura civil. No setor civil, o Kruger 100 pode proteger aeroportos, usinas nucleares, portos, prédios do governo e embarcações, sendo portátil e de rápida implantação. O tema ganhou relevância com o aumento das infiltrações de drones supostamente russos, gerando preocupação na Europa Central. A NAD ressaltou o aumento de atividades não autorizadas de drones na Suécia, como tentativas de espionagem em infraestruturas críticas e estrangeiros operando drones perto de instalações governamentais. Esses exemplos ressaltam o que a empresa identifica como lacunas na cobertura da defesa aérea da Suécia, que, segundo suas estimativas, atualmente protege apenas cerca de 5% do território nacional e das principais instalações militares. Na Suécia e nos estados da OTAN, na frente oriental contra a Rússia. O Kruger 100 pode ser o elo que faltava para reforçar rapidamente as defesas contra incursões de drones. Com baixo custo, estados bálticos e países com orçamento limitado poderiam proteger rapidamente unidades, depósitos e infraestrutura crítica sem exceder gastos. Como a versão 100 não explode, o risco de vítimas civis por destroços de drones caindo é bem menor. Na Ucrânia e nesses países, o Kruger pode ser integrado rapidamente a uma defesa ágil e multicamadas, junto a outras medidas de combate a drones de baixo custo já usadas pela Ucrânia. Isso abrange guerra eletrônica, interferência, metralhadoras, interceptadores e redes antidrones em rotas logísticas e posições militares, além da espingarda. Nenhum sistema está livre de falhas, e o Kruger terá que superá-las para ser peça-chave nas defesas antidrones da Europa. Quanto mais difundida a tecnologia, maior a chance de cair nas mãos do inimigo. Isso permite reversão por engenharia reversa, neutralização eletrônica e até uso contra quem a emprega.
Mesmo com cadeia de suprimentos europeia, ainda pode haver risco de comprometimento. Interceptadores descartáveis poderiam ser adaptados em mísseis ao reprogramar o buscador e instalar uma ogiva mais potente. A guerra eletrônica e o uso de contramedidas também são questões reais que o Kruger terá que superar. Como o sistema é centrado em software, interferências, iscas térmicas e sinais falsos dificultam as interceptações. No entanto, a NAD está totalmente ciente dessa possibilidade. E é por isso que as atualizações e a fusão de sensores são centrais no projeto. A aquisição automática de alvos levanta questões legais e éticas. Como O'Donnell coloca, quem você responsabiliza quando o agente comete um crime de guerra por conta própria? Não está claro quais salvaguardas doutrinárias e humanas foram ou serão implementadas para garantir que o Kruger elimine só o necessário e não vire um pesadelo distópico, como em Black Mirror. Se o Kruger for barato, eficaz e escalável, isso pode fazer uma diferença crucial na defesa da Ucrânia e se tornar um passo concreto na busca pela autonomia europeia completa. No setor de defesa contra drones, podem surgir fábricas, empregos e soberania, além de defesas contra drones avançados. Putin certamente terá pesadelos com isso. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as últimas novidades sobre a guerra de drones e todos os outros assuntos militares importantes. E obrigado, como sempre, por assistir.